I don't wanna know 일단은 신기하지 말라 I don't wanna know 신라나이크가 있는 why 기습해봐 I can't too far 止まらない感じこの予感は The new beginning 道の領域今を切り開くんだ I gotta believe そっとエキサイトがなるエキサイト心が導くあの場所へ駆け抜けてくだけ I'm on a mission right now I'm on a mission right now エキサイトだけはエキサイトだけは One この手の中進むべき life 生きてくだけ Se Issei fosse expulso pelo Clube Ocustismo e fosse Kamen Rider Gen Remake Episódio 1, O Nascimento do Kamen Rider Gen. A história começar na luta entre Issei e Saira Orga vai correndo do original da vitória de Issei e as pessoas aplaudiram e chamando Issei várias vezes. Mas ele percebe uma coisa errada, ele sentiu uma coisa estranha no enredo, ele olhou para trás mas não demorou muito para ele perceber, a Ria estava com a cara neutra sem vida e vendo isso, ele pensa que ela tá com vergonha ou algo tipo assim mas ele deixou quieto. Mas o que ele não sabe que a Ria estava com ódio do seu servo que roubou todo o crédito dela e ela tá planejando para ter sua vingança, mas o que ela não sabe que Issei já percebeu que Rias vai expulsar no Clube Ocustismo, ele só fingiu que ele não percebeu. Só para lembra que nessa história o Issei não é um pervertido, ele é 100% homem de verdade e ele tem uma inteligência absurda e supera todas as leis da física. Quando a batalha acabou, o Castanho estava indo para sua casa. Ele recebeu uma ligação no seu celular e vê que tá ligando e ele atende o telefone. Issei, ó que foi Rias. Rias, vem no Clube Ocustismo amanhã. Diz com a voz fria, como se estivesse esperando a resposta. Issei, ok presidente. Diz desligando o telefone. Issei, você acha mesmo que eu não sei seus joguinhos Rias Gremory? No outro dia. Segunda-feira. Issei tava no Clube Ocustismo olhando para seus amigos. Issei, Oxi, por que o pessoal tá aqui? Vai ter festa agora. Diz ele confuso mas ele tava fingindo de desentendido para não saber a sua verdadeira natureza. Rias, Yodo Issei, você está expulso do Clube Ocustismo e da família Gremory. Issei em seus pensamentos. Eu sabia que irá acontecer, ainda bem que eu tava preparando. Anos atrás. Na casa de Azazel. Azazel, entendi, quer dizer que Rias vai expulsar você na família Gremory e depois vão tentar tirar a sua sabre Gear. Diz com calma e quando bebia seu sage. Issei, deve ser que eu roubei os créditos dela, só que eu dei as estratégias e os pontos fracos do inimigo, então eu quero que você pode tirar a sabre Gear de mim. Então o Drair aparece na forma de luva. Drair, você tem certeza parceiro? Issei, tenho sim, para ninguém vir atrás de nós tenho que separar de você, mas não se preocupe, quando chegar na hora, eu vou ver se eu conselho de transformar você na forma humana. Drair, kkkk, você sempre me surpreende parceiro, mas eu vou esperar quando chegar na hora certa. Issei, valeu Drair. Azazel, muito bem, vou falar com Odin para ajudar nisso. Issei, ok, sensei. Voltando para o presente. Issei em sua mente. Quando ela percebe que o meu sabre Gear não tá comigo, ele não mostrava nenhuma reação ou algo tipo. Issei, pra que quer me expulsa que eu não fiz nada? Diz ele fingindo que ele tá chocado. Rias, não te interessa, você só foi um inútil do meu clube, não vês nada nas missões passadas, ainda assim, você chegar atrasado nas missões. Diz ela com raiva. Issei, eu não culpar se você me mandou espera um momento certo. Diz ele se defendendo que tá mas ele continua fingindo para não revelar suas suspeitas. Rias, não importa, vamos entregue a peça de xadrez. Issei não fala nada e ele tira a sua peça de xadrez e entrega na mão dela e ele vai embora do clube. 3 anos se passaram. Galera para avisa que nessa história vai ter os mesmos eventos do Kamen Rider Zaid também vou adicionar os boss de todos do Mega Man e a ter o Mega Man X e Mega Man Zero ok.
Issei estava no hospital trabalhando para tratar os pacientes lá e ele é bem recebido com suas habilidades de medicina e outras coisas que eu tô com preguiça de fala. Issei foi chamando no escritório do patrão. O Castanho foi lá para a sala do seu chefe e quando ele abria a porta, um monte de confetes cairão nele ver que é uma surpresa lá e ver seus colegas. Asuna, meus parabéns Issei, diz ela alegre. Issei, o que tá acontecendo? E como assim parabéns? Ele tava confuso vendo uma festa na sala do chefe. Você não ficou sabendo, Issei-kun? A pessoa que falou foi seu chefe Masamune, o chefe da imprensa, que bem conhecido, mas o seu objetivo era desconhecido. O Castanho se assustou ao ver o Masamune. Masamune-senpai. Como você? Mas foi interrompido por Masamune. Masamune, não precisa fala, o motivo dessa festa é comemorar o seu aniversário de 19 anos e eu trouxer um presente para você. Ele estala os dedos e do chão sai um tipo de um cinto diferente que era verde e tinha um tipo de uma que eu esqueci o nome, e do lado do cinto tem um gachats negro como uma imagem de um personagem. Issei, eu te apresento o seu presente, o Game Driver e Gachats. Você foi promovido para cuidar dos pacientes infectados de bugsters. Issei, pera, bugsters, o que é isso? Asuna. Ao tempo, os pacientes começaram tem um tipo de uma doença desconhecida e quando os médicos tentarão salvar uma pessoa mas ele fica cala 2 segundos e ela volta a fala. O paciente desapareceu misteriosamente. Diz ela de cabeça baixar. Masamune, então nós suspeitamos que os acontecimentos são um tipo de um jogo virtual só que na vida real. Diz o Masamune. Issei, se junta tudo se eu não me engano são os bugsters. Masamune, isso mesmo, mas ainda não sabemos a origem deles. Issei, entendo. Se para salvar a pessoa vou aceitar esse presente, mas eu tenho testa ele primeiro, como funciona? Diz ele cauteloso. Masamune, Issei-kun, você já jogou RPG na sua época dos gamers? Issei, sim, mas por que essa pergunta? Masamune, bem, o Game Driver e Gachats são a mesma moeda do RPG, eles sobem de nível. No caso de você, você vai estar no nível 1 e depois você sobe o nível 2, mas você pode subir de nível se você tem mais Gachats. Issei, isso pode ser possível, mas vou aprendendo mais para frente. Diz o Castanho pegando o Driver e Gachats. Asuna, toma isso para você. Diz ela entregando um tipo de estetoscópio diferente. Isso vai alertá-lo quando surgir uma energia. Diz ela com um sorriso no rosto de alegria. Issei, obrigado Asuna. Diz pegando o estetoscópio e coloca no seu pescoço. Bem, agora vocês me deram licença, eu vou cuidar dos outros pacientes. Diz o Castanho saindo da sala do Masamune. Masamune, ele sempre não mostra uma expressão bondosa, mas sempre esconde o caráter de sua máscara, não é mesmo Pupi? Asuna muda de aparência de uma garota alegre usando um vestido amarelo. Pupi, é verdade, se conta que ele é bem bonitinho. Será que eu tenho chance para eu sair com ele em um encontro? Masamune, calma Pupi, mas para frente você vai ter um encontro com o Issei. Fora do escritório. Issei estava cuidando dos pacientes até que o estetoscópio toca na hora no meio do trabalho. O Issei rapidamente perde os médicos, cuida dos pacientes e quando tiver ocupado, ele saiu disparado do hospital e quando olhava para o estetoscópio e mostrando a localização que é da sua escola, ele chegar na academia Ko e ver que eram seus dois amigos, Matsuda e Motorama, ele chega perto dos dois. Issei, o que aconteceu com Matsuda? Motorama, eu não sei, ele começou a sentir uma dor no joelho dele. Diz o careca olhando para seu amigo. Issei pega o seu estetoscópio e mostra o holograma mostrando uma estrela. Então Issei pega o gachats e aperta nele. Migtx. O local sai muito tipo hologramas e aparece blocos no chão. Motorama não tava entendendo até que o Matsuda se levanta com olhos vermelhos. Você achar mesmo que pôde me derrotar? Uma luz forte cobriu o corpo de Matsuda, se transformando em um monstro que assusta o careca. Issei, Motorama sai desse local, eu cuido disso. Motorama balança a cabeça e sai do local da escola. Issei, Vanso começa o jogo, em Shin. Ele coloca o driver no seu quadril e coloca o gachats no driver. Gachat. Mutshag.
Mighty Action Edge! 変身 Issei encoberto lê luz preto e quando a luz se baixou, ele tava de uma armadura só que tá meio baixou. Esse é nível 1, beleza isso vai servir. Ele foi para cima do monstro de feito de aranha que dá uma rasteira nas patas dele fazendo ele derruba o monstro no chão. Issei olha para cima de uma moeda de um símbolo de força e outro é um símbolo de velocidade. ISO aumenta os atribuídos mas é limitado vou usar ISO. Ele dá um salto para cima e pega as duas moedas e ele ganha o power-up das duas moedas e vai para cima do monstro aranha pulando e bloco em bloco. E ele chega perto do monstro, Vatican. Diz com a linguagem dos Estados Unidos e dar um chute martelo na cabeça do monstro e aparece o Perfect e ele fica de costa e o monstro aranha se explode e ele pega uma Matsuda e coloca na árvore. Bem agora ele está seguro, mas me parece que a luta não acabou ainda. Ele olha para trás e vê umas partes do bicho e se transformou em uma bola preta e saem os pernas gigante, dois braços grande e um olho em nome. Shadow of the Devil veio do Mega Man X5 que é o boss mais difícil dos jogos. Bem isso vai ser difícil, mas não importa vou aumenta o nível. Ele puxa o alavancar para trás. Gaste. Level up. Migti Jump, Migti Kick, Migti Action X. Ele subir para o nível 2. Ikuze. Ele vai para cima do Shadow of the Devil contudo o Shadow of the Devil se separa criando algumas esferas e vai para do seu inimigo o ser de armadura se esquivar dos ataques do Shadow of the Devil mas uns ataques dele atingiu o braço do ser de armadura e ele sente a dor do seu braço esquerdo. Ótimo, essa porra é forte. Bem vamos para plano A. Ele pula em um bloco mais para cima e ele esperou um momento do Shadow of the Devil volta na forma original. Isso vai demorar muito bem vamos lá. Gachacon Breaker. Ele pega o Gachacon Breaker e ele aperta B por 5 vezes e o Shadow of the Devil volta na forma original. Agora. Ele desce em alta velocidade e quando ele desviava dos ataques do seu inimigo e quando ele chegou perto dele ele dá uma batalhada no olho dele, causando uma explosão imensa, e então um Cicolo aparece e mostra o Gachat que tá zerado. Parece que eu zerei o jogo, mas vou embora. Ele sumiu do local. Bam. 面白くなりそうだ。このレース乗らない手はない。天才ゲーマー眼中にないな。 Alguns tempos depois no hospital. Masamune, meus parabéns Issei por completar sua primeiro zero ao jogo. Issei, obrigado, Masamune-sama. Azuna, Issei-kun, posso perguntar uma coisa? Issei, pode Azuna-senpai. Azuna, você poderia. Ela tava nervosa o que ela vai falar, você pode sair comigo. Nessa hora o castanho tava calado para tentar entender porque Azuna tá chamando ele para sair com ela. Ele dá um suspiro e depois soltou. Issei, ok vou aceitar o seu pedido. Diz o castanho um pouco vermelho e quando a sua cabeça tava virado para outro lado. Azuna já fica feliz que vai ter o seu encontro com seu colega. No clube ocultismo. Todos os exânimos de Sei estão fazendo uma festa da comemoração da explosão dele só que não demorou muito tempo. Eles receberam uma mensagem que a Chaos Brigade está com ataque total e eles estavam precisando de ajuda deles. O clube ocultismo percebeu o erro de expulsar o Issei do seu clube ocultismo. Os únicos que não traiu o Issei eram Akeno e Asia que as duas foram forçados a trair o castanho. Com nosso prota. Issei e Azuna estavam tomando um sorvete no meio da rua e quando eles conversando coisas de namorou, mas quando eles chegaram na sorveteria, eles foram esbarrando por algumas pessoas que Issei já reconhece, que eram clube ocultismo. Issei, o que vocês querem comigo agora?
Diz ele com cara sério, esperando a resposta dos seus exânimos. Rias. Estamos de meio de um ataque do submundo e queremos que você ajude nessa batalha. Diz a ruiva esperando se ele vai aceitar. Ela pensa que se o castanho volta para a família Gremory, ela não vai ter problemas, mas a resposta de Sei vê que a ruiva perde sua esperança. E Sei, eu me recuso a ajudar vocês contra a guerra do submundo, você esqueceu. Eu não faço parte da sua família, então. Ele fecha os punhos com muita força. Você não precisa da minha ajuda, faz você mesma. Eu não ligo se você vai recrutar outro servo do meu lugar. Vocês não passam de fracos inúteis que só pensam usar o meu poder. Esquecer isso faz vocês mesmos. Diz ele desabafando que carregava nas suas costas. Nisso o clube ocultismo já perdeu suas esperanças e eles decidiram deixar o Issei em paz. E eles sairão da sorveteria, mas a Ásia e a Keno olhando para Issei pela última vez. O castanho Sei olha para trás e fala de forma calma. Issei, eu sei que vocês duas não têm culpa, vocês foram forçados, não é isso? Perguntou de forma calma. Ásia, sim, vamos forçados para fazer isso. A Keno. Nós duas recusamos para não participar dessa besteira, mas Rias nos ameaçou de nos matar. Diz ela com a cabeça baixa. E Sei, entendo, se quiserem podem ficar tomar um sorvete. As duas garotas já ficam felizes e ela se juntou com isso. No começo as três garotas já estavam se carando e fazendo várias perguntas e quando Issei só tomava um milkshake de açaí. A Keno, quais são as intenções com o Issei? Azuna, bem. Ele trabalha no hospital, ajudou mais de 124 bilhões de pacientes pelos países, e também ele fazia coisas inapropriadas. Diz a médica com movimentos dos dedos com cara de provocação. Ásia, não me diga que vocês... Issei, não é nada que você tá pensando, para se imagina coisas estranhas. Diz o castanho que tá tomando outro milkshake de banana. Alguém tempo depois. Issei estava no seu trabalho cuidando dos pacientes até que ele recebeu o chamado do Masamune, ele foi lá na sala dele. Issei, o que foi Masamune? Masamune, eu te chamei aqui que tem algo para você. Issei, e qual seria? Esperando a resposta do Masamune. Masamune, bem, você foi promovido para CR. Issei, que? Azuna, Issei deixa que eu te explico no caminho, vamos. Ela puxa a mão do castanho e vão para CR. Masamune, esses dois, me pergunto quando eles vão abrir o relacionamento deles. Ele olha para a janela do seu escritório, depois que você foi expulso do clã Gremory, mas tem duas amigas que vão querer você, acho que não vai vale a pena. Só para lembrar que o Masamune já sabia que Issei era um demônio e expulso do clã Gremory o que no esconderijo. Issei, que lugar é este? Azuna. O Centro de Resgate Cibernético, ou CR para ser breve. É um departamento secreto que criamos para combater os bugsters. Issei olha para os lados até que ele vê um fliperama. Issei, que? Um fliperama. Ele ira no fliperama mas foi parado por Azuna que ficou olhando Issei por 2 segundos até que. Azuna, costume change. Vendo ela girando e qual a casa própria e uma luz aparece cobria os olhos do Issei e tinha que se desvia de uma coisa que estava saindo e vendo sua colega entrando no fliperama. Galera, só uma pergunta. Quando você assiste o Kamen Rider Zaid no primeiro episódio 1, não fica meio estranho de uma pessoa entrando no fliperama? Comenta aí embaixo para saber suas opiniões. Quando Azuna entrou no fliperama ela mostra sua verdadeira aparência. Pop. Issei, que? Ele chega correndo vendo sua colega dentro do fliperama. Popi, Azuna é o meu disfarce do dia a dia. Eu sou Pupipi Popapo. Prazer em conhecê-lo. Issei, o quê? Que? Popi, eu sabia que você iria se sair bem. Eu tenho bons olhos. Upo. Ela puxa um quadro e mostra as faces. Para avisa que no original do Kamen Rider Zaid que aparece primeiro. Aqui quem aparece é o Genokei só para avisa mesmo. Popi, zerar todos estes jogos e se tornar um super médico, salvador da humanidade. Kamen Rider Gen.